Hi, hello, oi, olá, bom dia. Marhaba, entendeu? Ahn, Meu nome é Georgia, eu sou bailarina e sou antropóloga também. Eu vou contar uma experiência de criação em dança contemporânea ao lado de mulheres caigangue. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de falar a minha língua. Eu fiquei bem surpresa também quando eu vi que teria essa possibilidade. Eu fiquei refletindo muito sobre esse evento que está propondo a gente falar sobre descolonização e não está só propondo, mas está fazendo nesse simples ato de possibilitar que as pessoas falem a sua língua materna. E o português, apesar de ser a minha língua materna, ser a língua do território Brasil, também é uma língua colonizadora para tantas outras línguas indígenas, né, de mais de 350 línguas indígenas que estavam nesse território e que foram violentadas, dizimadas para essa ideia de se criar uma só nação. Então, eu estou bem contente de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. E eu vou começar mostrando o teaser do trabalho, só para vocês. Vocês estão vendo? Só para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vai estar conversando. Sorry, Georgia, ¿tiene sonido? Does it have sound? Não apareceu o som para vocês? No, Ah, que pena. Bom, tienes mas que eu posso. compartir. You have to share the sound. Hum, e como será que eu faço isso? En la opción de compartir pantalla, Uhum. dice compartir sonido. Compartilhar som. Tá. Ujú. Ah, A água é um sagrado, é uma vida para nós. Através dele, nós vivemos também. Ele é nosso sustento, faz parte de nós. Tem a água que nós chamamos goiror, onde a água nasce. E eu também tenho o goiror que desce nele, então ele é em Goitere. Então eles têm marca. Como nós, Caigangue, tem nossas marcas também, Caíro. Tem paixões que passam de pai para filho e deixa eu todas tentar elas parar passam. aqui. Ah, como que eu faço para parar? Vamos ver. Se alguém puder me ajudar, interromper compartilhamento. Pode ser.
Eu vou tentar falar devagar. Eu normalmente falo bem rápido em português, mas assim, talvez a tradução consiga me acompanhar e também quem entende um pouco de português pode se autotraduzir. Mas eu trabalho desde 2015 com os povos indígenas aqui da região sul do Brasil. Existe um preconceito e uma estigmatização muito grande com os povos da região sul, com essa ideia de que apenas há indígenas na Amazônia e também com uma imagem muito forte do que é uma pessoa indígena e dessa ideia desse indígena no Brasil, na Amazônia. Então, a própria história da colonização no Rio Grande do Sul foi bem diferente do que no resto do país. O povo caigangue tem territorialidade aqui no estado onde eu moro, que é o último estado do Brasil, Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, a territorialidade do povo caigangue vai até São Paulo, é um dos mais populosos do Brasil, e teve um contato colonial muito forte com o povo alemão, quando começaram as políticas de imigração para supostamente ocupar esse território do sul, como se ele já não estivesse ocupado. Aqui no sul, além do povo caigangue, tem o povo Xoclen, o povo Imbiá-Guarani e o povo Charrua. Então, quando começaram essas políticas de imigração para italianos e alemães virem para esse território e ocupar esse território aqui, começaram a acontecer uma série de conflitos, sequestros, existia a figura do bugreiro, que era aquela pessoa que caçava indígenas aqui no sul. E depois desse período, com um Estado já mais formado, a gente tem a imagem do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que foi um órgão muito violento que fez um processo muito forte, um trabalho muito forte de escravização das pessoas indígenas, de castigo, principalmente por falar a língua materna, com essa ideia então já mais consolidada de se criar uma nação, uma imagem de um só país. Então, eu queria começar contando que esse trabalho ele foi criado com financiamento do Instituto Goethe. Então, quando a gente passou nesse edital, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, né? A gente, quando tu vai para território, quando tu conversa com pessoas indígenas, se fala muito também sobre reencontro. Quando a gente de alguma forma, talvez já tenha encontrado pessoas, já tenha passado por pessoas, talvez em outras vidas, talvez em outros momentos, e às vezes a gente reencontra sujeitos. Então, eu fiquei pensando muito sobre esse reencontro com o povo alemão, de alguma forma, através dessa possibilidade de criar e de reafirmar a sua língua, a sua cultura, o seu conhecimento através das artes cênicas. Água redonda e comprida, água redonda na língua caigan seria goiror, como ela fala no vídeo. Goi é água, ror é redondo. E goiror seriam as nascentes. Então, as águas que vêm redondas e brotam da terra. As nascentes são as águas redondas. E água comprida seriam as goitei. Tei seria traço, comprido. Então, o rio seria a Goitei. A Goiror e a Goitei estão conectadas e precisam uma da outra. E esses grafismos redondos e compridos, eles fazem parte de toda a cosmologia do povo caigangue. Então, tudo que é humano, as pessoas, os rios, as árvores, os animais, tudo que tem vida tem marca, uma marca redonda ou uma marca comprida. E tudo, as marcas precisam se complementar.
para haver harmonia no mundo, as marcas estão sempre em complementação. Elas têm energias diferentes também. O redondo e o comprido, eles têm energias diferentes. Então, eu vinha já, eu acho que fiquei bem contente também da colega anterior, que ela falou que é antropóloga também e estava pesquisando e entendendo como que a dança e a antropologia podiam se juntar. E eu venho tendo essa experiência, não foi através desse espetáculo, não foi algo muito planejado, foi algo que acabou surgindo essa oportunidade, né, da gente criar. E então, quando a gente criou esse espetáculo, a gente, para mim, era algo muito forte que eu precisava trazer, né? A questão do redondo e do comprido, a questão das marcas Camé e Cairu, né? Que como a Angélica, que é uma das orientadoras do trabalho, ela fala, o que para alguns não indígenas estariam no espectro da mitologia, no espectro do que, aquilo que eles acreditam, ela sempre fala, para nós é conhecimento, para nós é ciência, né? Então, o redondo e o comprido, eles entraram como mote para a criação coreográfica. Então, como que eu e a Nayane, a gente ia utilizar dessas duas formas para criar a coreografia. E a Nayane, que está em cena comigo, ela é uma menina, agora uma adolescente, teenager. Mas quando a gente começou o trabalho, ela tinha 12 anos. E eu ficava pensando muito que linguagem, que a gente vai criar em comum entre nós duas? Como que a gente vai, que a gente vai trazer em cena juntas, né? E eu tenho uma pesquisa há uns anos com objetos, então a gente utiliza dois objetos em cena que é um tecido, aquele tecido que vocês viram que ela caminha, é um tecido de circo, é um tecido de 20 metros de comprimento, e uma lona que fica suspensa no, fica suspensa na primeira parte do espetáculo e depois a gente desce essa lona e também utiliza ela. Então, esses objetos nos ajudaram a criar uma linguagem comum, uma troca orgânica entre eu e ela, a partir de ideias muito simples, de coisas que nós temos que fazer, né? São ações que nós temos que resolver juntas, como trançar o tecido, puxar o tecido, brincar com esse movimento de puxar, andar embaixo do tecido e criar formas animadas, brincar com essa lona, bagunçar essa lona. Então a gente tinha ações que a gente precisava resolver juntas e tá tudo bem? É comigo essa conversa? Não no chat? It's not with me the talk. No? Okay. E assim a gente vai movendo os objetos, transformando o cenário e transformando também o nosso corpo, porque a gente tem um tem um texto muito interessante do Eugênio Barba que ele está falando sobre o teatro oriental e ele fala sobre como o figurino modificava o corpo dos atores quando acaba a cena e aqueles atores tiram aqueles figurinos, ele ficou impressionado que na verdade o corpo tinha outro tamanho. Então a gente brinca também com essa ideia de modificar o nosso corpo a partir dessa utilização, né, desses objetos, né, em cena. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, começamos ele em 2022. A gente já teve a oportunidade de apresentar várias vezes na nossa cidade. Pela primeira vez, a gente conseguiu viajar com esse trabalho, fomos para o Rio de Janeiro. Esse ano foi muito forte estar voltando com esse trabalho, porque o Rio Grande do Sul sofreu recentemente enchentes muito sérias que devastaram, né,
Mais da metade do estado, nosso estado ficou em calamidade pública. Eu não sei o quanto isso foi noticiado internacionalmente, mas as águas realmente entraram dentro das cidades. Ou as cidades entraram nas águas e as águas só voltaram para os seus lugares. Então, são pontos de vista que a gente pode estar refletindo, né, de quem entrou onde e como. E teve algo muito forte antes dessas enchentes que a Angélica, uma das orientadoras, trouxe quando a gente estava apresentando o trabalho, que ela trouxe na minha cultura, na cultura caigangue, tudo é recíproco, né? Essa ideia que eu falei, né, do camé e do cairu, de estar sempre em complementariedade, né, e estar sempre em reciprocidade. E eu me pergunto qual relação nós estamos estabelecendo com as águas para essas enchentes estarem acontecendo agora com a gente. Então, muitas vezes a gente fica na chave de que tá, enfim, que nós estamos sendo invadidos pela água, como se a água fosse muito violenta, mas o quão violento nós somos para agora a gente estar, enfim, né, sofrendo com essas enchentes e o quanto do espaço de água nós invadimos para a água estar voltando, né, agora para cidades, voltando para o seu lugar. Embaixo de toda a cidade tem muitos rios que a gente tapou, né? Então, enfim, que relação é essa que a gente estabelece, né, com a natureza, né, com essa ideia, tudo é natureza, né, mas com essa ideia de natureza, para isso estar acontecendo com a gente agora. Então, esse trabalho ele foi criado com essa ideia de poder trazer imagens de água e principalmente com essa ideia de poder trazer pessoas indígenas para a cena, né? Mais do que falar sobre conhecimento caigangue, esse trabalho ele tem a ideia de falar junto com, em conjunto. Então a gente tem aí questões, a gente pode pensar sobre representação e representatividade, porque afinal eu não sou uma mulher indígena, mas eu estou em cena com a Nayane, trazendo talvez a energia do redondo, do Cairu. A Nayane é uma pessoa indígena, é uma pessoa caigangue, trazendo a energia do Camé, que é a marca dela, né? Então, como que nesse trabalho a gente compartilha esse lugar das artes cênicas, né? Trazendo, reafirmando as histórias do povo caigangue, histórias que, como a Angélica sempre compartilha com a gente, né? Ela fala, quando eu era criança, essas histórias ainda estavam escondidas. Eu não pude vivenciar essas histórias da forma como a minha filha está vivenciando elas, né? Nesses outros lugares, modificando, reatualizando as nossas origens em qualquer lugar que a gente esteja. Eu pensei em compartilhar com vocês também. Deixa eu ver onde é que tá. Algumas fotos do trabalho para vocês conhecerem um pouquinho mais, principalmente isso que eu estou trazendo sobre os objetos, e como a gente utiliza os objetos em si. Então, esse é o tecido, né, que a gente brinca com ele de várias formas, a gente vai modificando. A gente começa embaixo desse tecido e a gente vai modificando ele no corpo, nos nossos corpos ao longo do trabalho. Essa já é a parte final, a segunda parte do trabalho, quando a lona está aqui no chão, né? A gente baixa a lona e essas gotas são reveladas. Aqui também, né, essa ideia da gente mover a lona e criando outras formas, formas animadas, formas de água. Esse é um spoiler do fim do espetáculo, quando a gente finalmente encontra a água.
E para esse jogo, a gente usou muitos jogos, muitas brincadeiras, né? A gente, enfim, conversava com a Nayane, descobria o que que ela estava brincando, o que que ela estava jogando, e a gente ia trazendo esses jogos para a sala de ensaio. E depois se perguntando como que a gente pode utilizar desses jogos que são de ensaio, são para a criação, como que a gente pode levar eles para a cena? Como que a gente faz isso, né? Sem ficar uma coisa boba, sem ficar aquele ensaio que foi levado para o palco, né? Então, o trabalho girou muito em torno disso. Como que a gente pode trazer essa ideia, porque como que a gente traz a presença cênica, a presença do ator, a presença do bailarino. Que presença é esta? E a gente encontrou essa presença junto com a Nayane nos jogos. Porque quando tu tem que jogar, tu cria uma atenção, tu cria um corpo de um objetivo a ser resolvido, né? Então, a gente, enfim, foi se perguntando como levar isso para a cena, né? Como brincar em cena, principalmente, né? Depois esse tecido vai sendo enrolado, eu acho que no vídeo aparece também, né? Ele fica como uma boia em volta do meu corpo. Isso também do segredo, né? No início, quando a gente começava a ensaiar, a gente começou a usar isso do segredo, de ir falar uma no ouvido da outra, um pouco para se dizer o que vinha depois, né? Ah, não esquece de tal coisa, não esquece daquilo. E daí um dia a diretora cênica perguntou: Ah, isso é cena ou isso é o que que vocês estão fazendo, né? E daí a gente, não, vamos deixar isso, vamos se contar segredos, né? Vamos encontrar formas da gente conversar e que fique esse mistério, né? O que que elas estão planejando agora, né, para o espectador. Essas marcas que eu falei, do Camé e do Cairu, que são marcas que estão na história de origem do povo caigangue, elas se expressam também no grafismo, né? Aqui são as marcas redondas, o grafismo redondo, e aqui nas pernas da Nayane tem as marcas compridas, né? Então, enfim, gostaria de compartilhar um pouco com vocês essa experiência nesse breve tempo que a gente tem. Queria finalizar com lendo uma fala da Angélica, né? Que a Angélica é uma das. Esse trabalho, então, contou com duas orientadoras cênicas, que é a Iracema Gaté, uma cuiã. Cuiã é uma palavra em caigangue, que a gente poderia traduzir. Uma tradução bem traição mesmo, tem alguns autores que falam isso, toda tradução é um pouco traição, mas a gente poderia traduzir para a ideia de pajé ou xamã, né? Mas é uma liderança espiritual, Cuiã é uma liderança política e espiritual, e também orientado pela Angélica Caigangue, que é também a mãe da Nayane, e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Em 2015, quando eu comecei a trabalhar junto com os Caigangue, ela foi a pessoa que me recebeu, que abriu as portas para a gente começar a dialogar, para eu poder começar a conviver, a viver em conjunto e aprender um pouco sobre a cosmologia do povo Caigangue. E ela fala assim, ela escreveu assim, né? O espetáculo Água Redonda e Comprida trouxe a grandeza e beleza de histórias ancestrais que contam narrativas caigangue, através da dança, dos sons, movimentos, dos corpos em movimento. O espetáculo é de tamanha dimensão, trouxe amplitude de perspectivas e pensamentos caigangue, numa sensibilidade, delicadeza e transmissão de sentidos, através dos corpos de Nayane Gacré e Georgia Macedo. É uma forma de reatualizar as nossas experiências originárias no tempo atual.
que, através da ancestralidade, narram outros rios, outros movimentos na transmissão de sentidos e sentimentos, para que possamos seguir enquanto povos, enquanto coletivos na modernidade, e para que outros possam sentir-se banhados por outras águas, as águas originárias que dão vida a todos. Então, seria um pouco isso que eu teria para compartilhar. Eu me sinto muito contente em estar realizando esse trabalho ao lado delas. A gente trabalhou muitos anos juntas em outros projetos e demorou muitos anos para a gente resol- resolver, então, compartilhar esse espaço da dança. Para mim, os meus trabalhos em antropologia ficavam muito na área do audiovisual, junto aos povos indígenas, muito na área da educação, junto aos povos indígenas. E quando foi um susto, assim, né? Vamos fazer isso mesmo? Como que vai ser? Como que a gente vai criar isso? Como que a gente vai transmitir um pouquinho que seja, né, para as pessoas do conhecimento do povo caigangue em relação às águas? E tem um autor, Guarani Yandeva, que se chama Osias Sampaio, e ele fala que é necessário que a gente estenda as noções de território indígena para todos os lugares onde os indígenas estão em determinado momento ocupando, qualquer lugar. Então a gente conversa muito sobre toda vez que a gente apresenta esse espetáculo, toda vez que a gente está no palco, esse suposto palco italiano, né, que já leva esse nome, ah, como que esse lugar se torna território indígena, se torna território caigangue, porque ali está a presença dos corpos caigangue, ali está a presença da fala caigangue, do canto, do conhecimento caigangue. Então, aos pouquinhos a gente vai circulando com esse trabalho, vai demarcando os espaços, vai levando a fala das águas e delas também, né? Eu acho que às vezes a gente também passa por questões burocráticas, assim, de nos chamarem e acharem que tem que estar só as bailarinas lá. E é um trabalho que a gente não vai a lugar nenhum se as orientadoras cênicas não estão juntas. Então, como produzir uma obra, como apresentar uma obra, de fato modificando o espaço, né? Cedendo um pouco, cedendo para algumas necessidades, mas também abrindo caminhos e mostrando, olha, algumas coisas aqui precisam ser diferentes. Algumas coisas aqui a gente precisa repensar, tem algumas presenças aqui que precisam estar, né? Então é um pouco isso que eu teria para compartilhar. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa também sobre o processo, eu vou ficar feliz em contar, em Muchas responder. gracias. Muchas gracias, Georgia. Thank you, Georgia. I'm gonna give the mic to Hatsive. She is part also of the organization team. So she will speak in Portuguese and help us with the translation. If you have questions in Spanish or in English, she will help us with the translation. Thank you, Hatsive. Muchas gracias, Georgia. Thank you, Georgia. Am, Muito obrigado por la presentación. Mm, no, no es necesariamente una pregunta, pero solo quería decir que me tocó mucho muchas cosas que dijiste y sobre esto, encontrar una manera de reciprocidad para crear no solamente reciprocidad entre humanos, ¿no? Pero cómo nos dejamos regalar cosas por la naturaleza, por el agua en este caso, y nosotros volvemos a regalar, ¿no? Y cómo eso modifica la manera en la cual creamos las cosas
no, no necesariamente yendo en contra a todo lo que es el occidente, ¿no? O sea, que no necesariamente tenemos que no utilizar un palcoscénico al italiana porque esto llega del otro lado del mundo. O sea, porque me parece que muchas veces se llega a esta división que no lleva a nada bueno, o sea, que en el mundo estamos juntos, ¿no? Y entonces, como el tema que tú tocaste, que me habla mucho, es esto, que no se trata de no utilizar las cosas, pero de volver a una cosmología, no volver, reconectarnos con algo que existe en todo lado del mundo, otra manera de ver las cosas, y cómo reconectarlo y considerarla presente, contemporánea ahora para hacer las cosas en el mundo que ahora está y en esta manera contaminar y modificar. Y entonces, gracias, me parece un trabajo muy lindo, quería verlo, no sé. Sim. Sim, obrigada, Lara. Ahn, Acho que a primeira vez que eu conheci pessoas indígenas, assim, de estar junto, compartilhando, foi dentro de uma organização internacional, onde tinha pessoas indígenas ocupando vários cargos ali. E nesse contexto eu conheci um estudante indígena da UFSCar, uma Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, e ele foi a primeira pessoa que me trouxe isso, assim, Geórgia, a gente tem que ocupar todos os lugares. A gente está indo para lá para indigenizar a universidade. Sim, para aprender tudo que a gente tem para aprender lá dentro, mas para ensinar também. Que nossos conhecimentos aos poucos vão tem que ser validados também dentro desse contexto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a conhecer a Angélica, conheci a Iracema. A Iracema é uma pessoa que, quando ela saiu do território de onde ela nasceu e começou a ter vivências na cidade, ela participa dos mais diversos contextos, na universidade, na política, na saúde. Existe hoje em dia em Porto Alegre um hospital público que tem uma sala de parto humanizado que se chama Iracema Gaté. Então, foi uma luta dela dentro de um hospital não indígena, com todas as suas burocracias, com todas as suas formas de entender saúde, ela ingressar com uma luta para retomar os partos humanizados e dar formações para as enfermeiras. Então, tem essa palavra bem forte no português que se fala muito sobre retomar, 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 porque às vezes quando a mídia fala, por exemplo, sobre ocupação. Eles estão ocupando um território, eles estão invadindo um território e as pessoas, as lideranças falam, a gente não está invadindo nada, a gente está retomando, a gente está voltando para o nosso lugar. E quando a gente fala sobre retomar, não é só a nossa presença de corpo, mas é a presença dos nossos conhecimentos também, é a presença de todos os seres que caminham com a gente, né? Então, enfim, como tu disse, não é sobre explodir o teatro e não existir mais teatro, mas é sobre estar dentro do teatro, porque o teatro, o palco italiano, ele é um lugar de poder, é um lugar de criação de imaginários, né? Então, é sobre ocupar esse espaço e criar as imagens que se quer criar. Thank you.